Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça conosco, amém? Glória a Deus por mais uma manhã, glória a Deus porque Deus até aqui tem nos sustentado, tem estado conosco. E aqui então nós vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na palavra de Lucas 15, versículo 11, sobre o próprio orgulho. Então que a gente venha abrir nossa mente, nosso coração nesse momento para aprender com a palavra do Senhor. E diz assim a palavra. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, Ali dispersou os seus bens, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, havia naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando-o em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. Vou ler até aqui. Veja só, esse filho pediu ao pai que repartisse os bens porque ele queria seguir a vida dele. Ele queria seguir a vida dele, mas diante de tudo o pai dividiu e ele partiu só que ele perdeu tudo porque ele achou que, como diz, dinheiro não leva desaforo, um dito popular. E assim então esse moço perdeu tudo e voltou para o pai. O pai o aceitou. O pai, depois lendo mais pela frente, o pai preparou um banquete para receber aquele filho. Mas Deus, ele permite a gente, Deus como pai, ele permite a gente cair para a gente se levantar diferente. E o pai, ele concede a herança. Mesmo que ele estivesse próximo da morte, o pai concede. Porque o pai ainda tinha muito tempo de vida, mas ele concedeu ali o desejo do filho. O pai poderia proteger o filho, negando o dinheiro, mas ele viu diferente e ele resolveu fazer. E ele concedeu e permitiu que ele fizesse aquilo com orgulho e imprudência, pois tinha os seus planos e sabia que aquilo poderia ser necessário para o seu filho, para que ele redimisse dos seus atos. E se ele negasse aquele dinheiro, o filho ficaria revoltado e nunca se redimiria. Então ele não tinha humildade, ele era orgulhoso, ele queria fazer o que dava na cabeça dele. E nós, como filhos, nós temos que ter obediência. Nós, como filhos do Deus vivo, nós temos que obedecer, nós temos que fazer aquilo que o Pai nos ordena. Porque senão nós vamos cair como um filho pródigo. Nós vamos perder tudo e nós vamos cair no nosso orgulho, porque Deus permite para a gente se levantar mais forte,
para a gente crescer, para a gente amadurecer. Esse pai, ele foi muito sábio. E Deus, o meu e o teu pai, é muito sábio. Então, não se revolte, não se rebele com aquilo que está acontecendo na tua vida, com aquilo que Deus permitiu acontecer na tua vida. Mas creia que o que o Senhor tem para você é muito melhor do que riqueza, é muito melhor do que os bens, é muito melhor do que sair por aí gastando sem pensar, sair por aí desvalorizando aquilo que Deus te deu. Então creia que o melhor do Senhor está por vir na minha e na tua vida. E ninguém pode tirar isso da gente. Ninguém pode tirar isso de mim e nem de você. Então creia que o Senhor, Ele não desampara e Ele não deixa a gente vazio. Ele nos preenche o tempo todo. Ele nos ensina como Pai. Ele renova as nossas forças. E se de tudo a gente não obedecer, Ele faz a gente cair para depois levantar mais forte, se redimir e fazer diferente. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, por essa palavra. Eu oro, Senhor, por aprendizado que o Senhor nos dá, que o Senhor nos ensina como Pai, renova as nossas forças, nos ensina a se redimir, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de aprender. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que ainda há de fazer. Em nome de Jesus, Papai, eu apresento aqui as vidas anotadas nesse caderno. Eu agradeço, Senhor, ao testemunho de uma irmã, de uma querida que tanto pediu por portas abertas e Deus abriu e ela testemunhou aqui no YouTube, que o Senhor abriu as portas de emprego para a filha dela, e eu fico muito grata a esse Deus e a essa mãe que perseverou, que buscou a porta aberta para a filha e que hoje ela pode testemunhar porque Deus honrou, a fé dela. Obrigado, Pai, pelos testemunhos, pelas vidas, Pai, que têm sido alcançadas. Obrigado, Senhor, pelo renovo, pelo fortalecimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu peço pela minha família que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor venha nos cobrir, Senhor. Pai amado, abençoa os meus pastores, abençoa, Senhor, todas as famílias que aqui são representadas, onde esse áudio chega, Pai, onde a pessoa tem fé, onde ela acredita. Não perca a tua fé. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a segurança pública da nossa cidade, guarda, Senhor, todos da área da saúde, aqueles, Pai, em nome de Jesus, que se encontram hospitalizados, que o Senhor possa visitar, dar ânimo, dar coragem, que o Senhor possa derramar ali a cura, Senhor, em nome de Jesus. Visita todos da minha família, os meus familiares, os meus pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, em nome de Jesus. E nos alcança, Senhor, nos alcança com sabedoria, nos dê discernimento, Pai. Neste momento eu oro, Pai, e eu te agradeço, porque eu creio na vitória, para a honra e glória do teu nome. Amém.